comentário, dando início ao assunto. Eu quero comentar agora mais um assunto, o comentário desse agora. Eu não falei os versículos sobre o assunto que eu estou comentando agora, porque são muitos versículos. Então, se eu for falar, demora muito. Então, eu nem estou falando os versículos. Então, agora eu vou comentar aqui. Talvez esse aqui eu possa até comentar alguns versículos, mas muito versículo que fala sobre o assunto. Por isso que eu nem estou falando os versículos, porque senão fica longo. Então, vamos lá. A forma de servo semelhante aos homens. Para o trecho na Bíblia que trata de Cristo assumindo a forma de servo, embora permanece em tudo divino, Cristo tomou sobre si uma natureza humana, com suas tentações, humilhações, fraqueza, porém sem pecado. Vou falar um versículo aqui, aos Hebreus 4, versículo 15, certo? Então vejam bem, aqui a Bíblia, ela continua nos mostrando, levando nós a entender o processo em que Jesus passou para que os homens pudessem ter salvação. É muito triste o mundo que nós vivemos, a situação que o ser humano chegou, entende? E a rejeição que as pessoas rejeitam a Jesus. E Jesus passou por um processo, que eu já comentei algumas palavras sobre, que aqui continua falando a respeito, que Jesus assumiu a forma física, a forma humana, para que pudesse então o homem ter o privilégio de ser salvo. E olhando para o que a Bíblia está nos falando e nos mostrando aqui, que eu falei, tem muitos versículos, mas eu não vou falar, falei só um versículo, e que a Bíblia está contando para nós, que Jesus passou tudo isso, embora ele permaneceu divino, certo? Ou seja, ele permaneceu Deus. Jesus não deixou de ser Deus. Ele passou por todos esses processos, mas ele continua sendo Deus, ele não deixou de ser Deus. Só que Jesus passou pelo processo físico para provar para o homem que tem uma necessidade de reconhecer Jesus como seu Salvador. Aquilo que eu já disse antes, que para o homem ser perdoado, precisava alguém que nunca pecou. Aqui está falando a palavra de Deus, porque está falando aqui a Bíblia, que Jesus, ele assumiu a forma física, a forma humana. Veja bem, porém permanece tudo divino. Cristo tomou sobre si a natureza humana, como suas tentações, humilhações, fraqueza, porém sem pecado. Ou seja, Jesus nunca pecou. E por causa que Jesus é Deus e ele nunca pecou, foi a necessidade de que ele assumisse a forma física, a forma humana, para que o homem pudesse ser perdoado por ele que nunca pecou, nunca errou, certo? Então, por isso que houve a necessidade de Jesus ser Deus e Jesus ser homem. Aquilo que eu já tinha falado antes, como está confirmando aqui a palavra. Aqui está mostrando que Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina, que é Deus, e a natureza humana, que ele se fez homem. Na natureza divina, que ele é Deus, Jesus tinha pai e não mãe. Mas na natureza humana, que foi a necessidade de Jesus se fazer homem, ou seja, o Deus homem, então Jesus tinha mãe e não tinha pai, no sentido físico. Era necessário que Jesus, sendo Deus, se tornasse homem, mas um Deus homem, para que os homens pudessem ser alcançados por ele. Então, o que a Bíblia está mostrando para nós aqui é que existe a necessidade de que os homens e mulheres ouvem o Evangelho e aceitem Cristo para a salvação. Porque se os homens e mulheres não entrar por esse caminho, não pode se salvar. Jesus, ele continuou sendo Deus na forma humana. Então, traduzido, Jesus é o Deus homem. E ele enfrentou tudo isso. Ele enfrentou tanta humilhação. E a Bíblia está falando aqui que tentações, Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi humilhado.
Jesus passou por fraqueza, por quê? Porque ele assumiu a forma física, e na forma física, a fraqueza de Jesus é que ele andou na terra, ele teve fome, ele teve sede, certo? Ele foi humilhado, ele sentiu dor. Jesus chorou como homem, na forma física. O Deus homem chorou por causa que ele assumiu a forma física, por amor à salvação do homem, por amor à salvação do ser humano. Jesus pagou com a vida, e é a razão que ele deixa claro, que se nós os homens não crer, se nós os homens não entregarmos, se nós os homens não mudar de vida, não podemos entrar nos céus. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. E Jesus passou por tudo isso para nos dar-nos uma oportunidade. Por isso, a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, semelhante aos homens. Forma de servos, que significa que Jesus, ele assumiu a forma física e ele foi fiel em tudo aquilo que ele tinha que sofrer aqui para dar salvação para o homem. Então ele assumiu um papel que ninguém poderia assumir. E ele sofreu como ninguém sofreu. Ele foi humilhado como ninguém foi humilhado. E Jesus suportou tudo isso para dar salvação para o homem. Mas os homens não querem. As pessoas desprezam. As pessoas não entenderam o plano de Deus para perdoar o homem. E por isso o mundo sofre. E por isso centenas e centenas de pessoas morrem e não entrará na eternidade com Deus, porque rejeitou a salvação em Jesus. E só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele é o Deus homem que pode perdoar o pecado do homem pecador, porque Jesus nunca pecou. Então por isso a Bíblia diz que Ele assumiu a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E a Bíblia diz que ele, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz naquele tempo era para as pessoas condenadas, malfeitores. E Jesus assumiu a forma física, a forma humana, e ele foi levado para a cruz como malfeitor, por causa do pecado da humanidade. E os homens o rejeitam Jesus. Os homens não querem Jesus. Por isso a sentença será grande. E que Deus tenha misericórdia dessa nação, o mundo inteiro. Tá certo? Então fica aí, a palavra de hoje é essa. Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e entenda que Jesus é o Salvador do mundo. Até o próximo vídeo.